Ora, bem-vindos a mais um vídeo da Plano Portugal. Agora em 2023, aqui já com a abertura de Buenos Aires, uma abertura já muito esperada. Todos nós estávamos com muita ansiedade por uma próxima abertura, depois do Mundial, e aí temos Buenos Aires, a capital da Argentina, campeão do mundo. Um, e eu vou tentar fazer aqui um vídeo o mais rápido possível para não vos tomar muito tempo, até porque amanhã não vão ter muito tempo antes da abertura para poder analisar onde se vão centrar as vossas atenções para mintar as melhores propriedades. Mas quero deixar aqui alguns conselhos que são sempre importantes não esquecer antes de iniciar a abertura. Portanto, estejam onde vocês estiverem em alguma das cidades da Upland, vocês vão ter que viajar primeiro para o aeroporto aqui da Argentina, aqui de Buenos Aires, tem aqui o avião internacional, e depois vão ter que, aqui do comboio, vão ter que viajar depois aqui mais para o centro de Buenos Aires, vão cair aqui em Retiro, no bairro de Retiro, e depois, com certeza, tentarem encaminhar o vosso Block Explorer para o local que vocês considerarem mais importante para vocês, dentro da vossa estratégia. Quando esse momento chegar, e talvez esteja melhor, já que estão a ver este vídeo, ir já ligar a opção das FSAs, para que vocês possam perceber que essa propriedade é uma FSA. Caso contrário, não vão perceber-se disso, vão tentar comprar e vão perder tempo precioso para mintar propriedades que não sejam FSAs. Obviamente, se forem jogadores que podem ainda comprar FSAs, tranquilo, não há qualquer problema. Vão ter até aqui um bairro repleto de propriedades FSAs, Núñez, que tem aqui também algumas áreas interessantes que já vou falar, mas tenham atenção a isso. Então, ligar o botão das FSAs. Um conselho que é um conselho meu, e com certeza os vídeos que vocês podem ter visto e todas as informações que vocês podem ter colhido sobre o Buenos Aires baseia-se muito no conhecimento do jogo, mas também muito na opinião própria que cada jogador tem, daquilo que leu, daquilo que viu, com quem discutiu. A mim, aquilo que eu vos aconselho é a comprar com prudência, porque é previsto que a próxima expansão de Buenos Aires seja muito brevemente, e isto muito brevemente poderá ser 2 semanas, mas também poderá ser ainda menos. A plana é sempre um pouco imprevisível. Quando as coisas são claras e óbvias e previsíveis, a plana normalmente tenta contrariar isso. E é também com essa imprevisibilidade que estamos aqui a analisar estes 6 bairros. Há bairros que podem vir a ser coleção, podem ser uma coleção limited ou podem passar exclusive, dependendo do número de propriedades que a Upland colocar dentro desse bairro, e isso é algo que nós não podemos controlar. Podem ser várias propriedades pequenas que a Upland simplesmente as coloca como uma única propriedade, e isso faz com que a contagem seja mais reduzida e que possa fazer com que esse bairro passe a uma coleção exclusiva, o que, sendo uma coleção exclusiva, poderia ter um valor muito mais interessante para os jogadores comprarem. Peço-vos também para terem atenção às propriedades em bairros pequenos, e vou aqui dar 2 exemplos, que são os exemplos que eu acho mais importantes, que é o que eu vou fazer. Eu, quando sair aqui de Retiro, vou tentar encaminhar o meu Block Explorer nesta zona, portanto, nesta direção, para Puerto Madero. Aí uns 25 minutos antes da abertura, portanto, 25 minutos por aí, por volta das 4:30 da tarde, hora portuguesa. Vou tentar enviá-lo nesta direção para Puerto Madero e esperando que ele não vir aqui para este lado, ou que não vá para trás. Se for para trás, que venha para esta área, porque para mim Puerto Madero é a primeira ou segunda melhor opção. Estando mais perto aqui do comboio, passa a ser a primeira opção. A segunda e também primeira opção seria Santelmo. Tenham atenção que
Puerto da Madeira tem muito poucas propriedades, Santelmo também é um bairro muito pequeno, ambos os bairros estão sujeitos claramente a virem a ser nodes. Portanto, para além das coleções que a Puerto Madeiro e Santelmo podem vir a ser coleção, estes dois bairros também têm poucas propriedades, o que pode fazer certamente que venham a ser os dois nodes que algum jogador ou algum grupo de jogadores peguem neles para os tornarem um nodo. Portanto, esse talvez seja um ponto mais seguro, na minha opinião, é que estes dois bairros certamente irão ser nodes e isso já nos garante alguma coisa. Se não for no imediato, a mais a longo prazo, com certeza aí vão ter um bom lucro. Portanto, tudo o que eu puder comprar em Puerto Madeiro e Santelmo, eu vou comprar e não vou sequer olhar para mais bairro nenhum, a menos que esgote as propriedades que estejam à venda ou os centros, e depois aí sim poderei depois tentar vir aqui a Boca mintar alguma coisa ou a Recoleta. Seriam aqui as minhas hipóteses, aquilo que eu iria fazer. Portanto, essa é a minha opinião. Tenham também atenção as propriedades que estejam em contacto com a água, ok? Então podem ter aqui algumas áreas aqui que podem estar em contacto com a água. Em Porto Madeiro é pouco, porque aqui é uma reserva natural, não tem ali propriedades, mas em Boca também tem aqui várias propriedades. Há aqui uma questão muito importante, muito engraçada, que é em Boca o Caminito, que é talvez uma das ruas mais importantes, que não se consegue ver, portanto ela iria passar aqui e não se consegue ver, é uma rua pedestre e normalmente essas ruas não entram. Essa é uma das áreas mais importantes, assim como, obviamente, o estádio do Boca Juniors, mas já vamos também a essa análise aí. Outra coisa que vos queria aconselhar é, porque neste momento não me parece que haja muitas ruas importantes, mas também já lá vamos, a entrarem nesta fase. Não nos podemos esquecer que toda esta área aqui é muito importante e não vai entrar nesta fase. Seguramente irá ser na segunda fase. Esta área é muito importante, tem aqui muitos locais importantes, muitas ruas importantes. Portanto, eu aconselhava-vos aqui também, para além das ruas que eu vos vou aqui falar, a mintarem, se for possível, em ruas ou avenidas que vocês vejam que são algo mais importantes para mintar, porque seguramente irão ter algum mais valor que não seja uma rua secundária, tal como também as propriedades que estejam em esquinas de cruzamentos, também são algumas propriedades mais importantes. Não caiam na tentação de perder tempo a ir ver o Street View antes de comprar, porque depois, quando voltarem para comprar, em princípio já foi comprada. Especial atenção, claro, também às propriedades que tenham tag, e já podemos ver por aqui alguns tags, portanto, vai haver aqui propriedades por debaixo destes tags. E com certeza procurar algo que, por exemplo, aqui tem aqui um tag El Galpón de Catalinas, que parece ser um espaço de teatro ou alguma coisa. Aqui temos Usina del Arte, portanto, todos estes tags que tenham a ver, qualquer tag terá sempre mais valor, mas nesta área, nesta cidade aqui, temos que ter especial atenção ao futebol, ao tango, aos pubs, porque pubs, dança e tango poderão estar ligados, e restaurantes, também há muitos restaurantes com um aspecto muito característico aqui em Buenos Aires, por isso tenham atenção a isso. Museus também, há muitos museus, muitas galerias de arte em Buenos Aires, por isso seguramente muitas não irão estar bloqueadas pela Upland, só as maiores ou as melhores ou as mais reconhecidas é que irão ser bloqueadas pela Upland, portanto irá com certeza haver muitas outras que não irão estar bloqueadas. Essas poderão ser também algumas propriedades interessantes. E também propriedades grandes. Se tiverem, e claro, este meu conselho, com certeza muitos de vocês poderão ter uma disponibilidade de UPX maior ou menor. Vocês têm que adequar aquilo que os UPX que têm disponíveis para esta abertura com os conselhos que eu estou a dar. Portanto, quando eu aconselho aqui a comprarem propriedades grandes, é numa perspectiva de que com certeza que vai haver jogadores que vão querer aqui fazer fábricas de ornamentos, de lojas de legits,
portanto tenham atenção a isso, porque isso é muito importante. E por norma, essas propriedades grandes compradas em UPX podem depois ser vendidas em dólares e podem tirar daí algum usufruto. Um, Pronto, daqui desta parte é tudo. Vou agora começar com aqui rapidamente fazer aqui uma leitura muito rápida da, da research, da pesquisa que a Analytics Assassins fez e que nós traduzimos, nós da Plano de Portugal traduzimos para português. Vamos então aqui poder ver que o número de propriedades disponíveis já é baixo e ainda vai ter 30% a serem FSAs, ou seja, este número poderá aqui andar à volta das 12 mil propriedades. Estamos com a expectativa que Buenos Aires vá esgotar, mintar completamente em pouco tempo, mesmo sendo uma cidade de Tier 4. É muito provável que minte muito rápido, tal como foi o Rio de Janeiro e o Porto. Essa é a nossa expectativa. E a Argentina Buenos Aires tem ali uma área muito interessante. Será então amanhã às 17 horas de Portugal, os bairros de Boca, ou La Boca, Núñez, que será o bairro, a vizinhança FSA, Porto Madeiro, Recoleta, Retiro e Santelmo. Serão estes os bairros a abrir. Em La Boca temos o Boca Juniors. Eu vou só aqui fazer uma breve leitura. Conhecida por edifícios coloridos e a sua ligação histórica com o Porto da cidade e as comunidades imigrantes, particularmente da Itália. Muitos edifícios têm características de arquitetura italiana, assim como decorações nas varandas, janelas arqueadas e azulejos cerâmicos pintados. A rua mais famosa de La Boca é Caminito, a qual tem imensas casas pintadas de várias cores, sendo um destino turístico muito popular. Caminito tem então essas cores muito berrantes, muito fortes, porque eram casas de pescadores e esses pescadores utilizavam os materiais que tinham à disposição até no seu trabalho para decorarem as suas casas. Então essas cores todas que nós vemos nessas casas eram tintas que sobravam das embarcações, da pintura das embarcações, e eles traziam o que sobrava, traziam para casa e pintavam as suas casas com essas cores, e daí terem essas cores que tão fortes, e agora passou a ser uma rua tão turística, né? La Boca é também conhecida pelos seus clubes de tango e a sua equipa de futebol, o Boca Juniors. Portanto, tudo que seja propriedades à volta do estádio, que está bem visível, eu posso-vos aqui mostrar em La Boca. O estádio será aqui, tudo que seja propriedades aqui à volta serão propriedades que, na minha perspectiva, devem mintar, porque vai haver imensos jogadores a quererem comprar para abrir lojas de legit nesta área. E será sempre importante mintar aí. Nunca deve ser um mau negócio comprar aí. A parte norte do Porto está também inserida nesta vizinhança. Aqui podem ser encontrados vários edifícios militares, incluindo o aeroporto e um heliporto, os quais muito provavelmente não estarão disponíveis para cunhar. Pronto, aqui a Plano provavelmente vai bloqueá-los para serem depois leiloados. Estamos convencidos que La Boca venha a ser a coleção de todas as vizinhanças libertadas na primeira fase. Esta é a vizinhança mais conhecida. No que respeita à categoria de coleção, estimamos que esta vizinhança seja de categoria limited. Tudo depende do número de propriedades que a Plano vai disponibilizar e que pode ter influência na categoria da vizinhança. Neste momento é uma estimativa aproximada. É uma vizinhança muito densa, por isso há a possibilidade do número de propriedades ser elevado, mas se a Plano disponibilizar menos propriedades que as que esperamos, esta vizinhança pode pode subir de limited a categoria exclusiva. E tem depois aqui alguns locais que podem, já com as moradas, que vocês podem copiar. Este fecheiro, este PDF com esta tradução está disponível, já chegou a várias pessoas, a vários servidores. Se não o encontraram ainda, podem ainda vir ao Plano de Portugal, ao nosso servidor da Plano de Portugal, que tem aqui o link por baixo nos comentários deste vídeo. Na descrição deste vídeo tem aí o link para o nosso servidor e depois vão poder encontrá-lo no canal geral de Portugal. Tem lá o fecheiro e podem acedê-lo e copiar diretamente as moradas para a Plano, para verem onde elas estão localizadas. Pronto, aqui é aquilo que eu acho que é a explicação
a explicação para poder ser limited ou poder ser exclusiva é que por vezes a plano como eu disse há pouco, reduz o número de propriedades, junta, vamos dizer, 5 ou 6 propriedades ou 10 propriedades numa, e isso reduz imenso a contagem de propriedades, o que pode depois fazer com que este bairro possa passar de limited exclusive. É um bairro relativamente completo. A única coisa que lhe falta seriam as propriedades exclusivas. Portanto, não é um bairro exclusivo, é um bairro de uma classe social média. É um bairro de trabalhador, um bairro de futebol, de povo. Mas tem depois então aí essa característica, tem o ponto turístico do Caminito, do estádio do Boca Juniors, do futebol, do tango. Portanto, é um espaço, é um bairro que tem algumas coisas que podem fazer com que, dependendo da contagem de propriedades, seja limited ou exclusive. Portanto, no final de mintarem e se ainda virem algumas propriedades em La Boca, com certeza que podem comprar. Eu penso que não iria ser uma má compra. Tudo depende do quanto vocês têm, mas eu aconselho a reservarem uma parte da vossa disponibilidade financeira do PX para a próxima fase também, porque, na minha perspectiva, vai ser muito breve. Ok? Portanto, talvez seja melhor comprar aquilo que vocês acham que realmente vale a pena e não comprarem aquilo que vocês acham que possa vir a ser um risco comprar. Ok? Voltando aqui à pesquisa, vamos para Santelmo, uma vizinhança em Buenos Aires, conhecida pela sua arquitetura colonial, clubes de tango e ambiente boémio. É uma das vizinhanças mais antigas da cidade, com uma rica herança histórica cultural. Nesta bem preservada arquitetura colonial, incluem-se muitas casas e mansões do século XIX. Muitos destes edifícios foram convertidos em museus, galerias de arte ou centros culturais. Há um enorme número de artistas e escritores nesta área. Uma das ruas mais famosas em Santelmo é a Defensa, a qual tem vários antiquários, galerias de arte e artistas de rua. O bairro tem também um largo número de clubes de tango e alguns espetáculos de tango podem até ser vistos da rua. Santelmo é considerado um bairro com mais afluência e luxo comparado com outros bairros de Buenos Aires, como La Boca, por exemplo. Era que eu estava ainda agora a dizer, que La Boca, portanto, não tem falta-lhe esse predicado para ser um bairro exclusivo de caras. Devemos, por isso, esperar um valor de cunhagem muito mais alto neste bairro relativamente à coleção. Iremos apostar em bairro exclusivo. Não há qualquer garantia que seja coleção, mas considerando o tamanho do bairro, é de apostar. Não é aconselhamento financeiro, nada disto que estamos aqui a fazer é aconselhamento financeiro. E, claro, aqui tem muitos palácios, teatros, museus. É uma área bastante interessante. Santelmo é uma das áreas, primeira, segunda, como eu vos disse há pouco, Puerto Madeiro e Santelmo são para mim os dois bairros mais importantes. Santelmo possivelmente até o mais importante. Puerto Madeiro é também então o outro que eu já referi. Este está localizado na margem este do rio, La Plata, é um destino turístico popular com muitos restaurantes, bares, hotéis e principalmente conhecido pelos seus edifícios luxuosos de arquitetura moderna. Por ter uma frente de mar, este pode ser um ponto de interesse de alguns jogadores que valorizam este tipo de propriedades viradas ao mar. Exatamente. Puerto Madeira é um bairro relativamente grande em tamanho, mas exclusivo quando analisamos o número de propriedades no bairro. Portanto, é um bairro, como podem ver aqui pela fotografia, é um bairro mais em altura do que em largura. Portanto, não tem muitas casas particulares, tem muitos edifícios, arranha-céus, que traz ali muita gente. Pronto, é considerado um dos mais caros e exclusivos bairros de Buenos Aires, com muitos blocos de empreendimentos mobiliários de alto padrão. É também uma área popular para investimento estrangeiro, com muitas propriedades vendidas a países da Europa e da América do Norte. É de esperar que o valor de base de cunhagem mint seja alto. Tem que ter também atenção a isto. Eu calculo que estas propriedades aqui irão ser propriedades nada pequenas, porque são hotéis, edifícios grandes, e se sendo já
uma propriedade grande, se o valor metro quadrado seja caro, então ainda vai tornar cada propriedade ainda mais cara. Portanto, eu estimo que aqui as propriedades possam custar entre 30, 40, 50 mil UPX cada propriedade. Pelo baixo número de propriedades neste lado, esperar que seja coleção exclusiva ou rara. Isto se vier a ser coleção. É um bairro com bastante valor, por isso mesmo deve ir a ser bairro de coleção, mas tenham em consideração que Ocean View em Berkeley também o era e depois verificou-se não ser coleção. Portanto, temos sempre esta situação em que há ainda outros bairros para entrar na Upland de Buenos Aires, e pode haver bairros que sejam também considerados importantes, exclusivos, raros, que podem estar muito perto de Puerto Madeiro a nível de valor. Puerto Madeiro é uma área, é um bairro que está desenvolvido a este nível, mas que não tem, vamos dizer, 50 ou 60 anos. É um bairro moderno, exclusivo, recente, relativamente recente. A nível de cultura, não tem tanta cultura, museus, palácios, galerias de arte, como tem outros bairros. E isso pode desnivelar e pode até não ser coleção, mas pelo seu tamanho e pelo número de propriedades, certamente irá ser node. Portanto, é de apostar. Ok? Pontos de interesse, tem aqui as moradas, que também podem pesquisar. Retiro. Retiro está localizado a este do centro da cidade de Buenos Aires, é um importante centro de transportes e comércio da cidade. Podemos encontrar a estação de comboio de Retiro, assim como tem vários terminais de autocarro. Esta estação será localizada dos terminais de Buenos Aires, o que explica o porquê deste bairro fazer parte da primeira fase de abertura. Para chegar à cidade precisas de voar para o aeroporto de Buenos Aires, como eu já disse, e daí apanhar o comboio. Quer dizer que todos irão chegar a partir deste ponto. Este bairro tem uma grande variedade de residentes de diferentes estados sociais e origens, é considerado um bairro relativamente nobre, também conhecido pelos seus apartamentos luxuosos e empreendimentos imobiliários de grande qualidade. Contudo, tem também áreas com habitações mais acessíveis, com população mais diversa. É por esse motivo que esperamos que neste bairro um valor mais baixo de base de cunhagem, mint, do que em bairros como Porto Madeiro. Retiro fica desta forma um pouco fora das nossas projeções de coleções. Isto não quer dizer que não tenha nada de interesse aqui. Propriedades mesmo em frente à estação de comboio são sempre de interesse, e tem também algumas ruas interessantes neste bairro. A pesquisa de ruas está um pouco mais abaixo, nesta altura ainda não tinha saído, mas depois eu coloquei em baixo. Pontos de interesse, tem aqui alguns pontos de interesse, portanto, também esta área tem alguns pontos de interesse. E depois temos Recoleta. Recoleta é um bairro localizado a este de Retiro, portanto vamos aqui só recapitular onde é que Retiro fica. Portanto, Retiro, lá está, não tem assim tanta coisa, se calhar, importante, mas continua a ter aqui algum contacto com a água. Portanto, é de depois, mais um conselho que eu dou, aí a partir das 2, 3 da tarde, ou seja, 2, 3 horas antes da abertura da cidade, dos bairros da cidade, eu aconselho a virem à Upland, entrarem na Upland e virem aqui ver se já podemos ver as propriedades. Se virem propriedades aqui, então isso quer dizer que é uma área interessante. Poderá não haver muitas propriedades, isso pode-vos fazer perder tempo, portanto, se calhar é preferível jogar pelo seguro e tentar enviar o vosso Block Explorer aqui para baixo, para São Telmo e Puerto Madeiro, ou não enviarem onde ele estiver, e quando mal virem uma propriedade mintada, irem para lá e tentarem mintar. Isso é o que devem fazer. Vamos continuar então. Em Recoleta temos o cemitério de Recoleta, que é um dos mais famosos cemitérios do mundo e o local de descanso final de várias figuras famosas argentinas, como por exemplo Eva Perón. O cemitério é também uma atração turística popular que tem como características vários mausoléus e esculturas. De todos os bairros incluídos nesta primeira fase, este é o que parece vir a ser o mais caro em termos de valor base de cunhagem. Esta particularidade coloca-o também com uma forte hipótese de vir a ser coleção, se o número de propriedades que a planta vai incluir irá determinar o tipo de coleção que virá a ser. Isto se de todo vier a ser coleção. Uma vez mais, a dúvida se irá ser coleção ou não. Neste momento achamos que, entendemos que poderá vir a ser uma coleção limitada. Portanto, lá está, ou não é coleção ou será limitada, não beijo muito. E a Analytic Assassins também partilha da minha opinião, não estamos a ver muito este bairro a chegar a exclusive. E limited pode
ao comprar em um bairro limited, isto devem fazer sempre em todo lado, que é comprar, fazerem um balanço, comprarem propriedades muito pequenas para que o floor price, quando vocês forem vender, consigam ter um bom lucro e depois terem propriedades grandes para que consigam também depois vender a outro tipo de jogador, o jogador interessado em abrir MetaVentures, por exemplo. E tem aqui também a morada do cemitério. Aqui podemos ver uma das imagens dentro do cemitério. Pronto, também é uma área. Depois temos Núñez, que é então o bairro que fica aqui mais a norte, que é o bairro FSA. Para os jogadores que ainda podem comprar FSAs, tem aqui uma boa oportunidade para fazer algum dinheiro. Não quer dizer que algum dinheiro, alguns UPX, eu quando digo dinheiro é moeda do jogo, token do jogo, UPX. O que não quer dizer que vocês também não possam comprar aqui. Vocês podem comprar em Núñez, mas também podem comprar aqui. E eu calculo que a maior parte dos jogadores vai comprar aqui e vai deixar Núñez para o fim. Mesmo os jogadores FSAs possivelmente irão deixar as FSAs mais para a frente, mas vamos ver. Calculamos que tudo seja vendido em muito pouco tempo. Pensamos que vai ser uma abertura que vai aumentar muito rápido. Não esperamos que Núñez venha a ser classificada como coleção muito rara, talvez até nem venha a ser coleção de todo. Essa é a maior expectativa que pensamos sobre Núñez. Núñez tem aqui o estádio do River Plate, mesmo ao lado, que fica aqui, o estádio fica aqui nesta área, e tem aqui uma rua mesmo de frente para o estádio, onde vamos ver se vai haver aqui algumas propriedades. Eu sei que há aqui algumas, mas vamos ver. Propriedades perto do estádio, com certeza que vão ser muito valorizadas, mas para quem tiver uma MetaVenture, para abrir uma MetaVenture, também poderá vir depois a ser aqui este bairro ao lado, que já vai englobar o estádio e vai ter aqui muitas mais propriedades. Portanto, esta será aqui uma área bastante interessante. E depois vamos voltar aqui a Núñez, porque também há aqui uma avenida que poderá vir a ser aqui interessante. E pronto, vamos então aqui ter aqui os pontos de interesse. E agora vamos ter aqui as ruas. Nas ruas aqui, esta foi uma análise da Analytic Assassins no geral. Portanto, muitas destas ruas não estão nesta fase não estão nesta fase de abertura de Buenos Aires. A Avenida 9 de Julho, possivelmente a rua mais importante de Buenos Aires, não vai entrar neste momento. Eu posso-vos dizer mais ou menos onde ela fica, para que tenham essa ideia. Ela fica aqui nesta área, portanto não vai entrar. É por isso que esta área vai ser muito importante, e é por isso que eu também vos estou a aconselhar a não gastarem toda a vossa liquidez nesta fase, porque a fase seguinte, que pode ser muito, muito, muito brevemente, pode ser para a semana, pode ser daqui a 2 semanas, e vão precisar de ter mais liquidez. E se correr bem as vossas compras nesta primeira fase, pronto, aí vão ter mais liquidez ainda para a segunda fase. Mas se correr mal, era bom que não ficassem a zero para poderem ter alguma liquidez para esta segunda fase. Ok? Pronto, e temos aqui também esta aqui, que passa por todos estes bairros que não fazem parte desta coleção. Esta aqui sim passa pelos bairros de Retiro e Recoleta, portanto a Avenida Calau é uma grande avenida. E não estamos a contar que venha a ser coleção, porque é uma avenida muito grande. Normalmente as avenidas muito grandes não são coleção, a menos que sejam avenidas completamente como a 8 Mile, por exemplo, que era uma avenida muito grande, mas muito importante. Depois temos aqui a Avenida Coronel Dias, que passa aqui por Palermo, passa ao lado de Recoleta, também não vai entrar nesta fase. A Avenida de Maio também não vai passar nesta fase. E temos depois aqui o Caminito, El Caminito, que é uma rua pedestre, e que temos que ter atenção amanhã se vai aqui nesta área, se ela vai aparecer aqui. Se ela aparecer, então aí é sem dúvida, eu diria,
uma rua de coleção rara, na minha perspectiva, porque é realmente uma rua muito particular, com muita história. Mas é possível que não esteja. Temos que esperar para amanhã e ver o que é que a Upland vai incluir. É uma rua pedestre, normalmente a Upland não coloca ruas pedestres, mas vamos ver. Pode ser que desta vez, por ser tão importante, que coloque. Depois temos aqui a Avenida Santa Fé, ou como aqui nos diz a Analytica Assassin, se lhe deveríamos chamar Avenida Lionel Messi, por os fãs terem mudado aqui o nome da avenida para a Avenida Lionel Messi. Atravessa os bairros de Recoleta, Bairro Norte e Palermo, portanto há aqui uma parte em Recoleta onde ela está, portanto é a Avenida de Santa Fé, que vocês vão poder também ver. Temos a Calha da Defensa, que é a rua principal de Santelmo. Esta é uma rua muito importante, e depois já aqui a situação em que, se Santelmo vai ser coleção, será que a rua Calha da Defensa também irá ser coleção? Pode acontecer, é raro acontecer, mas pode acontecer. É importante, é uma rua importante em São Telmo, e espero que seja, não é? Obviamente, espero que seja, mas não podemos assegurar que seja. Vamos ver. Estava aqui a tentar agora mostrar-vos onde é que está essa avenida Calha da Defensa. Está aqui, portanto, para atravessar aqui a Defensa, está aqui no centro, bem no centro de São Telmo, ok? Portanto, vejam aqui depois de amanhã também as propriedades, e tentem, depois de estarem aqui, se estiver aqui depois, vou tentar, se o meu Block Explorer for numa direção que consiga estar sempre praticamente a abrir propriedades, vou tentar comprar o máximo que puder em São Telmo, porque seja a curto prazo ou a longo prazo, sei que é um investimento garantido. Tudo também depende da vossa liquidez, como eu disse há pouco. Se precisarem de liquidez rápida, então aí tentem comprar mesmo na Defensa, que aí conseguem vender rápido. E o que devem fazer é logo nos primeiros 5, 10 minutos, mal acabam de comprar as propriedades todas, quando já virem que já não vos interessa comprar mais nada, devem voltar à primeira propriedade e ver os preços que estão à volta dessa propriedade e tentarem colocar logo, nem que seja, imaginem que está uma propriedade ao lado da vossa a 50 mil, metam a 45 e vendam logo, porque se meterem a 50 também, podem comprar a vossa, mas também podem comprar a outra, e vocês têm é que tentar fazer o lucro o mais rápido possível. Calha Arroio, cotovelo da aristocracia, que está aqui também localizado em Retiro. Portanto, eu já tinha visto aqui, estive a ver este cotovelo, eu penso que é aqui exatamente, portanto está aqui em Retiro. Portanto, arriscar numa rua é um risco alto, porque vão perder tempo numa rua onde muitos jogadores vão tentar comprar, ou seja, podem até nem conseguir comprar nessa rua, e perderam esse tempo quando podiam estar a tentar comprar dentro de um bairro, e eu tento sempre aconselhar-vos o mais possível a fazer compras de uma forma mais segura, com menos riscos. Vocês também têm que tentar entender a minha posição. Eu, se quiser tomar os meus riscos, eu tomo os meus riscos e não tenho que pedir contas a ninguém. Mas se eu vos estivesse a aconselhar a tomar riscos, a comprar em ruas, aí depois poderiam até me acusar de mau conselho. Então, eu penso que é mais seguro sempre comprar em bairros, espalhar o vosso investimento por 2, 3 bairros. Se um não for coleção, o outro irá ser. Vendam sempre na especulação, antes de saírem as coleções, porque, por experiência própria, conseguem sempre maiores vendas do que depois de saírem as coleções. Se tiverem 3 propriedades num bairro, 3 noutro e 3 noutro, se um desses bairros ou 2 desses bairros não forem coleção, vocês só vão ter lucro praticamente num, porque mal saem as coleções. Se esses bairros não forem coleção, os preços baixam logo para baixo do mint. Por isso, depois o lucro que vão ter no terceiro bairro
vai ser basicamente para compensar as percas que vão ter nos outros dois. Portanto, vendam sempre na especulação antes de sair as coleções. É um conselho que podem não fazer tanto dinheiro, tanto o PX, na especulação. Por minha experiência, eu acho que se faz mais, mas podem não fazer. Mas talvez não percam tanto como se fosse depois das coleções saírem. Podem ter sorte, pode sair jackpot e serem esses três bairros serem de coleção e os preços subirem, mas por experiência própria, por aquilo que temos visto, no dia de abertura, nos primeiros minutos, na primeira hora no máximo, é quando se consegue, mas eu diria mesmo nos primeiros 10 minutos, é quando se consegue as melhores vendas. A partir daí, os valores dentro das áreas mais importantes estabiliza-se e mesmo depois das coleções saírem, ele já começa a cair. Já começa, depois das coleções serem reveladas, ele começa a baixar, a baixar, a baixar e já não conseguem vendas tão rapidamente, nem tão rapidamente, nem com lucros tão altos. Ok? Tem aqui a Avenida Alvear, que fica aqui nos bairros de Recoleta, Retiro e Retiro. Eu vou tentar localizá-la aqui. Eu ainda agora estive a ver. Peço imensa desculpa, mas são tantas ruas que é difícil. Ainda há pouco estive a ver essa Alvear. Está aqui, exatamente. Portanto, ela atravessa aqui, vem até a Arroio. Portanto, se vocês conseguirem, agora há pouco estivemos a ver aqui a Arroio, ela vai ligar-se com a Arroio e vem até aqui a esta área verde, ok? A Avenida Alvear. Faz aqui praticamente tem aqui o comboio, faz aqui este cotovelo da área de fotografia, como podemos ver, e depois segue para cima. Portanto, esta rua toda também é uma rua importante. Esta rua é mais importante que a outra, poderá ser rara. Se for rara, é jackpot. Portanto, é mesmo muito importante. Portanto, agora, o número de jogadores que eu também acho que poderá estar a apostar em vir aqui para Alvear vai ser muito alto. Portanto, vocês têm que optar. Eu diria assim: risco muito alto apostar numa rua com a possibilidade de ter um lucro muito grande. Ok? Uma aposta mais segura talvez seria enviar o Blog Explorer aqui para Puerto Madero e vir o mais rápido possível aqui para São Telmo e comprar aqui. Eu penso que essa seria, dentro de São Telmo, uma aposta mais segura e com maior possibilidade de sucesso. E depois temos aqui alguns locais importantes, muitos deles que ainda não vão entrar aqui nesta fase: Plaza de Maio, Casa Rosada, será tudo mais para a frente. O futebol, a La Bombonera, o estádio do River Plate e do Boca Juniors, e tudo que está ali à volta. Tem alguns cruzamentos ali perto do estádio do Boca Juniors, que têm algumas imagens de Maradona. Portanto, explorem também isso. Há jogadores sempre interessados nisso e nunca se sabe se não será coleção, pode haver uma coleção de futebol. Isso já foi algo muito debatido dentro de vários servidores e de vários grupos que analisam as aberturas. Portanto, façam aquilo que vocês acharem que é mais seguro. Eu, como disse, vou enviar o meu Blog Explorer aqui para Puerto Madero. Esta vai ser a minha primeira aposta. Tentar ter sorte aqui, enviar o Blog Explorer aí uns 25 minutos, 25 minutos antes, para eles tentar chegar aqui a esta área, e depois de estar tentar mintar aqui alguma coisa e de rapidamente tentar ir ali para São Telmo, ok? Pronto. Agora vou fazer aqui só uma pequena retrospectiva dos meus conselhos finais, e eu hoje também tive a oportunidade de falar com uma correspondente, uma jornalista argentina, e pedi-lhe a opinião dela. Ela claramente disse que Puerto Madero é a área mais exclusiva de Buenos Aires. Portanto, o preço por metro quadrado é o mais alto. Todos aqueles edifícios luxuosos fazem de Puerto Madero um destino turístico, paisagem sobre o mar, vista sobre o mar, muito luxo. Portanto, é ali uma zona mesmo muito importante, e depois fica aqui de frente
fica aqui de frente também a esta área muito importante e fica bem centralizada, está aqui mesmo no meio entre Retiro, Santelmo, Boca, Recoleta, é uma área aqui muito importante. Portanto, é essa pessoa que eu conheço deu-me este conselho, que o Porto Madeiro seria o bairro mais exclusivo, mas depois falta-lhe a parte cultural de museus, galerias de arte, tango, que não é tão forte se comparada com Boca, por exemplo, com a Boca. De seguida, e dentro toda esta ideia que temos de todos estes diferentes argumentos que cada bairro poderá ter, Santelmo é depois também um que poderá ser exclusivo, portanto, Puerto Madeiro pode ser exclusivo, pode ser raro, Santelmo poderá também ser exclusivo. La Boca a variar ali entre o limite e o exclusivo, depende do número de propriedades, mas não nos esqueçamos que é relativamente grande e o preço por metro quadrado na vida real é dos mais baixos aqui destes bairros que estamos aqui a ver. E depois temos Recoleta, que poderá ser limited. Portanto, estas são os meus conselhos, as minhas análises, juntamente com a Analytic Assassins. Se gostaram do vídeo, façam aí um like e desejo a maior sorte para a abertura da manhã e sigam-nos no nosso servidor também da Plano Portugal. Venham lá ajudar-nos a subir o nosso nó de Aldoar Vintage e vemos brevemente para um próximo lançamento ou no próximo vídeo. Fiquem bem.